nós vamos passar para o Afrânio, que vai fazer, né, o estudo dessa noite. Queridos amigos, muito boa noite. Estamos de volta aqui à tribuna. Nós gostaríamos de contar uma história desse livro Endereço Certo, do nosso querido Richard Simonetti. É um livro muito interessante, porque o Simonetti conta várias histórias curtas, de valor bastante instrutivo para todos nós. E eu escolhi para nós contextualizarmos o nosso estudo de hoje a lição número 24, intitulada Pedindo Tempo. Essa lição tem sido várias vezes citada aqui em palestras, eu mesmo já citei algumas vezes. Se eu estiver sendo repetitivo para alguns, desculpe, mas eu acho que é a lição adequada para nós iniciarmos o nosso estudo da noite de hoje. Então, pedindo tempo. O ano é 1965. Pedro, meu caro amigo, contamos com seu concurso no centro. Você tem iniciativa, capacidade de organização, será muito útil. Tudo bem, Ferreira. Sinto que devo oferecer algo além de esporádica colaboração. Conheço o valor do serviço metódico e disciplinado e não farei favor algum. Devo muito ao Espiritismo, este sol maravilhoso que ilumina meus caminhos. Entretanto, no presente é impossível. Tenho muitos encargos familiares e profissionais. E ele encerra falando, dê um tempo. Né? Então, esse é o início de um diálogo. Esse é um diálogo entre o Pedro, que é um frequentador de uma casa espírita, e o Ferreira, que é um dirigente da casa espírita. E o Ferreira está dizendo para o Pedro, né, se engajar nos trabalhos da casa, ser útil nos trabalhos da casa. Contamos com a sua iniciativa, é assim que o Ferreira fala para ele. Mais ou menos como o Gilberto faz com muitos de nós aqui nessa casa, né? O Gilberto sempre oferecendo trabalho para nós, sempre oferecendo oportunidade de sermos úteis. E, às vezes, alguns de nós mais vigilantes fazemos com o Pedro, dizemos no final assim, deu um tempo, agora eu não posso, estou envolvido com família, com trabalho, uma série de coisas. Mas aí o tempo passa, 1970. Lá estão os dois de novo dialogando. Então, Pedro, já tem condições? Esperamos por você. Não está fácil, Ferreira. Nem queira saber. Nem queira saber. A correria em que vivo. Vamos estabelecer o seguinte. Dentro de poucos meses, estarei aposentado e poderei começar o serviço que rende para a vida eterna. Como dizem os nossos amigos espirituais. Dê um tempo. Então, o Pedro, mais uma vez, pede um tempo ao Ferreira. 5 anos já tinham se passado, da primeira vez que ele foi convidado ao trabalho. 1975, 10 anos do primeiro convite. Fiquei feliz em saber de sua aposentadoria, Pedro. Pensei que não aconteceria nunca. Espero por você amanhã. De fato, demorou um pouco, diz o Pedro. Procurei melhorar o benefício a receber. Com 38 anos de contribuição e mais um pecúlio formado, está garantido o pão nosso. Quanto às tarefas do centro, fique tranquilo. Irei em breve, tão logo termine a construção da minha nova casa. Assumi a administração e estarei muito ocupado por alguns meses. Dê um tempo. E mais uma vez, então, o nosso companheiro Pedro deixou para depois. 1980, já se passaram, portanto, 15 anos do primeiro convite. Parabéns, Pedro, você converteu-se num próspero empreiteiro nos últimos anos. Certamente ganhou muito dinheiro. Lamento que venha esquecendo as construções espirituais. Cuidado, meu amigo, a vida passa breve. Não vai ficar sem teto na espiritualidade. É o Ferreira falando para ele. Concordo plenamente, Ferreira, diz o Pedro. Às vezes me pergunto se não estou agindo errado.
por desligar-me dos negócios. A vida não está fácil. Com a inflação em que vivemos, ninguém pode acomodar-se. Dê um tempo. Nessa época, em 1980, quem viveu essa época, recorda que a inflação era galopante, era braba nessa época. Muito mais do que é hoje. 1985. Ferreira, meu irmão, não consigo falar-lhe. Tenho suficiente conhecimento para compreender que já morri e que já converso com você numa reunião mediúnica, servindo-me de um médium. Há meses que vagueio por regiões escuras, sentindo-me solitário e atormentado. Por misericórdia, ajude-me. Aí é o Pedro que vem procurar o Ferreira, já desencarnado numa reunião mediúnica. Calma, Pedro. A bondade divina não desampara ninguém, diz o Ferreira. No entanto, a experiência demonstra que é impossível livrá-lo de imediato dos fantasmas gerados pelo seu comprometimento com os interesses da terra. Considere ainda que o conhecimento espírita não é apenas bênção de consolo e esperança. É, sobretudo, compromisso sério, relacionado com a fraternidade. Seu problema maior é que você sabia disso e, não obstante, optou pelo acomodamento, preso às ilusões do plano físico. Deverá, por isso, segundo nossos mentores, estar já mais um pouco onde se encontra, avaliando devidamente sua missão e sedimentando noções de responsabilidade para a existência futura. Por enquanto, meu amigo, ore bastante, reflita e, como é que ele termina falando para o nosso amigo Pedro? Dê um tempo, não é verdade? O Pedro ficou o tempo todo falando, dê um tempo, dê um tempo, dê um tempo. Aí chega a hora que o Pedro desencarnou. E aí o Pedro vem pedir socorro. E aí o dirigente diz para ele, bom, agora você tem que esperar, dê um tempo. Meus irmãos, essa historinha aí, engraçadinha, né? A gente ri, não pode deixar de rir depois desse finalzinho aí do dê um tempo, mas ela é muito séria para todos nós, né? Porque, sem que nós tivéssemos combinado, porque antigamente eu até fazia as páginas, eu que preparava as páginas iniciais, mas hoje eu já não sou mais eu, e eu fiquei muito satisfeito quando vi aqui que a página inicial era sobre o perdão e o trabalho. O tema que eu tinha escolhido para falar hoje, falar sobre o trabalho, ressaltar o que é o trabalho, ressaltar a importância do trabalho para o nosso crescimento espiritual, ressaltar a importância do trabalho para nós aproveitarmos a presente encarnação. E aí a mensagem inicial vem na base do trabalho. O trabalho, portanto, é indispensável para nós. Vejam a lição. O Ferreira, ele convidou o Pedro para trabalhar. Convidou o Pedro na casa espírita, frequentador da casa espírita, para se engajar numa das frentes de trabalho. Todas as casas espíritas, elas têm frentes de trabalho onde nós podemos nos engajar. Então, o convite da noite de hoje é justamente esse, é nós conhecermos um pouco melhor a importância do trabalho em nossas vidas. E conhecermos sabendo como o trabalho é importante, nós darmos início a esse processo de autoaprimoramento, que muita gente fala de renovação íntima, que todos nós devemos ter na presente encarnação. Em primeiro lugar, o que é o trabalho? A gente fala o tempo todo em trabalho, mas o que é que os espíritos falam do trabalho? Em primeiro lugar, devemos lembrar que os espíritos nos dizem que o trabalho está inserido dentro de uma das leis naturais, né? Possivelmente para alguém que esteja vindo aí pela primeira vez, ou que esteja iniciando na doutrina espírita, é bom a gente saber que o livro dos Espíritos ele é constituído por 4 partes. Na primeira parte, e cada uma dessas 4 partes é complementada por um outro livro trazido por Kardec, né? Um outro livro codificado por Kardec, organizado por Kardec, né? Então, o livro dos Espíritos tem uma característica especial. Ele é escrito em forma de perguntas e respostas. Kardec pergunta, os Espíritos respondem, e em algumas questões Kardec traça algumas considerações. Então, o livro todo assim, 1019 perguntas para nós fazermos, tirarmos as nossas dúvidas. E
divididas, portanto, em 4 partes, como eu disse, e cada uma dessas 4 partes complementada por 4 outros livros. Total de livros básicos da doutrina espírita, 5 livros. A gente fala em Pentateuco kardeciano, em alusão ao Pentateuco de Moisés, que também era de 5 livros. Os primeiros 5 livros da Bíblia são de Moisés, né? Então, aqui os 5 livros básicos da doutrina espírita, o Pentateuco espírita são o Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns, essa é a ordem que eles vieram. Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno e a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. A gente normalmente fala só a Gênese, mas são 5 livros. Então, a primeira parte do Livro dos Espíritos, quando a gente começa a falar de Deus, começa a falar do universo, da pluralidade dos mundos habitados, essa primeira parte ela é complementada e estudada melhor no livro A Gênese, que apesar de ser o 5º livro da codificação, é o livro que complementa a primeira parte do Livro dos Espíritos. A segunda parte do Livro dos Espíritos, ela nos traz notícias do mundo espiritual, o nosso relacionamento com o mundo espiritual. Aprendemos melhor as leis que regem o mundo espiritual, a segunda parte. E essa segunda parte, então, é melhor explicada no Livro dos Médiuns. A terceira parte é a que trata das leis morais. E essa parte é estudada melhor no livro Evangelho segundo o Espiritismo. E, finalmente, a quarta parte é a que trata das provas e consolações, das penas e gozos futuros, né? Então, nós vamos estudá-la melhor no livro Céu e Inferno, que é um livro admirável, onde nós temos o testemunho de vários companheiros encarnados que vêm trazer notícias do mundo espiritual. Resumidamente, então, é assim que se estrutura a doutrina espírita, nesses 5 livros. Na terceira parte do Livro dos Espíritos, mais exatamente na questão 648, nós vemos que Kardec nos apresenta 10 leis naturais. Essas leis naturais, elas não são as únicas leis naturais que existem, não são as únicas leis morais, leis naturais provenientes da própria natureza, ou leis morais, aquelas que nos elevam espiritualmente. Então, são 10 leis, mas não são as únicas leis. Muitas outras existem que não estão aqui. Uma lei de solidariedade não está entre as 10, a lei de fraternidade não está entre as 10. Nós temos outras leis que não estão aqui mencionadas. Mas essas 10, dentre essas 10, a segunda delas é a lei do trabalho, né? E a lei do trabalho, portanto, ela é o objeto do estudo da noite de hoje. O que nos falam os espíritos sobre o trabalho? Na questão 674, os espíritos dizem exatamente isso. O trabalho é lei da natureza. Como estou dizendo, é a segunda que eles mencionam. Por isso mesmo se constitui em uma necessidade para todos nós. Trabalho é necessário para todos nós. A gente não pode se iludir achando que vamos passar por esta vida sem trabalhar. O que é o trabalho? É a questão seguinte que Kardec formula. O que para os espíritos é o trabalho? E os espíritos não respondem. Trabalho é toda ocupação útil. Então, quando a gente fala aqui o tempo todo em perdão e trabalho, né, nós estamos falando do trabalho nesse contexto. Qualquer ocupação útil que a gente tenha é trabalho. Então, vejam vocês, nós podemos trabalhar em qualquer lugar. Não necessitamos trabalhar apenas na casa espírita. É claro que trabalhar na casa espírita, junto com outros companheiros imbuídos do mesmo propósito, faz com que o trabalho se torne muito mais prazeroso. Quem trabalha na casa espírita aqui sabe disso. É muito gostoso a gente trabalhar. A gente se envolver, por exemplo, nos trabalhos que temos aqui, diariamente, na distribuição de quentinhas, citando aqui a nossa casa espírita, na distribuição da quentinha, no atendimento fraterno, nos diversos trabalhos de atendimento às pessoas, às quartas-feiras. Nós podemos atender as pessoas aqui, como faz aqui o pessoal do colete, essa recepção fraterna que a gente faz às pessoas que chegam a casa. Todos esses trabalhos, todas essas atividades, são trabalhos, segundo a visão espírita. Estamos sendo úteis.
Mas o trabalho não se exaure na casa espírita. O trabalho está presente no lar, sendo útil na nossa casa, né? Colaborando nos serviços da casa, no que estiver ao nosso alcance. Confesso a vocês que, para mim, às vezes é desafiante alguns tipos de trabalho no lar. Não sei se são assim, se vocês são assim. Por exemplo, me dá uma vassoura para varrer o quintal. Tem gente que gosta, né? Eu faço, às vezes, sob pressão, me dá uma dor nas costas danada, né? Mas é uma forma de ser útil. A gente tem que vencer essas nossas dificuldades, né? Existem certos trabalhos em casa que nós resistimos. Aqui nós resistimos. Ali a Márcia está rindo porque ela é minha esposa, né? Então ela sabe como eu sou. Eu posso ser útil em outras coisas, né? Mas me dá uma vassoura para pegar, realmente. Hein? Essa questão dos dois sexos, que foi a lição inicial do Livro dos Espíritos, merece ser comentada. Quando os Espíritos dizem que o Espírito não tem sexo, quer dizer, quando nós desencarnamos, nós não vamos conservar os órgãos sexuais que temos. Essa é a noção. O Espírito não tem sexo nessa ideia. O sexo faz parte da reprodução humana. Então, nós temos sexos quando encarnados para que nós possamos dar continuidade à espécie humana. Essa é a função do sexo. Agora, no mundo espiritual, não existe esse trabalho de reprodução, não existe atividade sexual entre os espíritos para nascerem novos espíritos. Se vocês verem isso aí em algum livro, isso é a maior aberração. Isso é uma heresia. Joga o livro fora. Não merece o menor crédito. Então, os espíritos não têm sexo nesse sentido. Agora, a gente mantém um psiquismo masculino e mantém um psiquismo feminino no mundo espiritual. E esse psiquismo, às vezes, nós somos levados pela nossa necessidade de nos aperfeiçoarmos a reencarnarmos como homens ou como mulheres, né? Então ela está brincando aí, né? Porque na outra encarnação eu posso vir como mulher, claro, né? Claro, se for uma necessidade para o meu aprimoramento moral, na próxima encarnação vir desta forma, virei, né? Como se ela tiver que vir como homem, ela virá. Como cada um de nós está sujeito a esse tipo de situação. Mas o normal é que essa adaptação seja feita aos poucos. O nosso psiquismo vai se adaptando aos poucos para que a gente possa, vamos dizer assim, a gente transformar o psiquismo masculino num psiquismo feminino. Agora que a gente vai viver todas essas experiências, vamos. Mas esse não é o tema, né? Esse não é o tema, a gente não vai deixar o pessoal preocupado demais com isso, né? Eu acho que não há o risco de nós nascermos na próxima encarnação. Bom, o risco sempre há. Se houver necessidade, a gente pode ter que nascer. Mas, em princípio, não é assim, né? A gente vai nascer na próxima encarnação, nessa eu estou homem, na próxima eu sou mulher, na outra eu virei homem de novo, na outra eu virei mulher, e não é assim que funciona. O psiquismo e a nossa necessidade de progresso é que vai fazer com que a gente venha com um sexo ou com outro. Mas então é isso, meus irmãos, nós todos podemos ser úteis no trabalho do lar, podemos ser úteis nos nossos trabalhos profissionais, podemos ser úteis onde quer que estejamos. Este é o espírito que os espíritos... Deu uma redundância, né? Esse é o espírito da coisa, né? A espiritualidade quer que a gente entenda isso, que o nosso objetivo aqui é sermos úteis. Trabalhar significa sermos úteis. E nós não vamos deixar de ser úteis. Nós não vamos deixar de trabalhar, melhor dizendo. Tem uma outra história aqui, desse outro livro aqui, ó. Eu adoro divulgar livros. Histórias do Dia a Dia, de Dival Boense. Tá? Também é um livrinho de histórias. Esse aqui é uma outra historinha muito legal também. É a historinha da borboleta. Um dia, uma pequena abertura apareceu em um casulo. Um homem sentou e observou a borboleta por várias horas, conforme ela se esforçava para fazer que seu corpo passasse através daquele pequeno buraco. De repente, pareceu que ela parou de fazer qualquer progresso, e tinha ido o mais longe que podia e não conseguia ir além. O homem decidiu ajudar a borboleta. Aí é que a coisa pegou. Pegou uma tesoura e cortou o restante do casulo. A borboleta saiu facilmente,
mas seu corpo estava murcho, era pequeno e tinha as asas amassadas. O homem continuou a observar a borboleta, pois ele esperava que a qualquer momento as asas dela se abrissem e se esticassem para serem capazes de suportar o corpo quando voasse. Porém, na verdade, nada aconteceu. A borboleta passou o resto de sua vida rastejando, com o corpo murcho e com as asas encolhidas. Ela nunca foi capaz de voar. O que o homem, em sua vontade de ajudar, não compreendia era que o casulo apertado e o esforço necessário para passar pela pequena abertura era um modo pelo qual Deus fazia que a vitalidade do corpo da borboleta fosse para as suas asas, de modo que estaria pronta para voar, uma vez que estivesse livre do casulo. Algumas vezes, o esforço é justamente aquilo de que precisamos. Se Deus nos permitisse passar, através de nossas vidas, sem quaisquer obstáculos, Ele nos deixaria aleijados. Nós não seríamos tão fortes como poderíamos ter sido. Nós nunca poderíamos voar. Eu pedi força e Deus me deu dificuldade para eu me fazer forte, Eu pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Eu pedi prosperidade e Deus me deu cérebro e músculos para trabalhar. Eu pedi coragem e Deus me deu perigo para superar. Eu pedi amor e Deus me deu pessoas com problemas para ajudar. Eu pedi favores e Deus me deu oportunidades. Eu não recebi nada do que pedi, mas recebi tudo de que precisava. Então essa é a historinha da borboleta, né? Vejam que no afã, às vezes, de ajudar, às vezes a gente prejudica. A gente nota isso claramente, inclusive, né, no nosso próprio ambiente familiar, na educação dos filhos. Quando a gente dá muita facilidade aos filhos, não permitindo que eles cresçam por seus próprios esforços, muitas vezes eles se acomodam, se tornam inseguros, como uma borboletinha, e não conseguem alçar voo. As duas asas não conseguem se desenvolver para que eles alcem voo como uma borboleta. É um exemplo patente na nossa vida. Então, Deus não veio nos dar, como diz ali o finalzinho, né? Deus não veio nos dar facilidades. Ele nos deu cérebro e músculos para que nós enfrentemos as dificuldades. E nós devemos enfrentar as dificuldades da vida procurando nos transformar em instrumentos úteis da vontade de Deus. Esse é o espírito de todo o ensinamento que a doutrina nos passa. A lei do trabalho é isso, nos leva a pensar desta forma. Nós podemos ser úteis, podemos trabalhar, independentemente da religião, que professemos, das convicções que tenhamos. O importante é nós sermos úteis, né? Nós temos uma poesia aqui, da Gabriela Mistral. Essa Gabriela Mistral, não sei se vocês sabem, ela é uma poetisa chilena. Ela foi o primeiro Nobel de Literatura da América do Sul, em 1945. Vejam vocês, ela viveu de 1889 a 1957. E o nome dela era Lucila de Maria del Perpétuo Socorro Godoy Alcaiaga. Então, é muito mais fácil falar Gabriela Mistral, né? Ela foi uma diplomata, foi feminista chilena e foi a primeira mulher com o Nobel de Literatura aqui do continente sul-americano, em 1945. A Gabriela Mistral não é espírita, mas ela tem um poema que se encaixa no nosso tema. Diz ela assim: toda a natureza é um anseio de servir. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore a plantar, planta você. Onde haja um erro a corrigir, corrige-o você. Onde haja um esforço a que todos se esquivam, aceita-o você. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. Há uma alegria de ser puro e de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo estivesse feito, se não existisse uma roseira a plantar, uma obra a iniciar. Que não te chamem somente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer o que os outros se recusam.
Mas não cai no erro de que só há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Arrumar a mesa, organizar os livros, pentear uma criança. Aquele que critica, este é o que destrói. Seja você que o serve. Seja você quem serve. O que serve. O servir não é trabalho de seres inferiores. Deus que dá o fruto e a luz, serve. Poderia chamar-se assim, aquele que serve. Ele tem seus olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia, você serviu hoje? A quem? A árvore? Ao teu amigo? À tua mãe? Veja que beleza esse poema, né? Nos conclamando o tempo todo a servir. Até falou de um serviço de casa aqui muito agradáveis, por sinal, né? Arrumar a mesa, isso aqui é bom, né? Arrumar os livros, organizar os livros, pentear uma criança, né? Somente quando é a nossa neta, né? É legal a gente pentear. Mas então, vejam só, não estou tão defasado não, né? Não gosto de varrer, mas gosto de fazer outras coisas em casa. Bom, mas então é isso, meus irmãos. O trabalho para nós espíritas é isso, é servir, né? Então, temos que aproveitar a oportunidade da encarnação. A lição inicial diz lá que o corpo é a escola sagrada, né, na mensagem inicial. A Lídia até ressaltou isso. O corpo é a escola sagrada. A gente tem o corpo justamente para aproveitar este momento para crescermos espiritualmente, para evoluirmos. Como é que a gente evolui? Nós somos, em princípio, por estarmos no mundo de expiações e provas, somos seres orgulhosos, seres egoístas, só queremos tratar dos nossos interesses. Em princípio, essa é a regra geral. Então, nós recebemos um corpo para aprender o quê? Para aprender justamente que nós temos que nos transformar em seres humanos melhores. Essa é a pedagogia divina. E que nós só vamos nos transformar em seres humanos melhores na proporção em que nós aprendermos a nos relacionar melhor com os nossos companheiros de jornada, com os amigos que estão caminhando conosco. Então, nós temos que aprender a viver em sociedade, que, aliás, é outra lei natural estudada nessa parte terceira do Livro dos Espíritos. Nós precisamos aprender a viver em sociedade. Precisamos aprender a ser úteis, porque nós, quando somos úteis, nós somos úteis ao nosso crescimento espiritual, mas nós estamos fazendo pelos outros em nosso favor. Esse é o segredo, é fazer pelos outros em nosso favor. É isso que a gente tem que aprender nessa encarnação. Na proporção que a gente faz pelos outros, nós estamos deixando de ser egoístas, estamos sendo um pouco menos egoístas nessa encarnação. Então essa é a pedagogia divina, é para isso que nós estamos encarnados. Aprender a conviver em sociedade. Conviver em sociedade é nós nos incomodarmos, nós nos preocuparmos com a necessidade do nosso semelhante. Nós ampliarmos o nosso horizonte, não ficarmos só preocupados o que é importante para mim. É claro que por instinto de conservação nós vamos nos preocupar conosco, mas nós não podemos nos fechar em torno de nós mesmos, em torno da nossa família, a gente tem que ampliar o nosso raciocínio. E por isso que eu digo que uma casa espírita como a nossa, não apenas uma casa espírita, mas outros segmentos religiosos fazem o mesmo, é muito importante porque nos leva a ter essa compreensão e nos leva a esse tipo de trabalho em função do nosso semelhante. Então é importante isso. Bom, vamos desencarnar, e aí quando nós chegarmos no momento do desencarne, a gente vai dizer assim, puxa, finalmente, agora eu vou descansar. Né? Muita gente tem essa ilusão, esquecendo as lições que os espíritos vêm trazer para nós. Vou descansar. Aí a pessoa fantasia, vou chegar no mundo espiritual, vou escolher lá 2 árvores maravilhosas com bastante sombra, vou prender uma rede entre as 2 árvores. Né? Já dormiram em rede assim, gente? É uma maravilha. Se não dormiram, né? É gostoso, né? Isso é uma grande coisa. Vou deitar numa rede tranquila, uma brisazinha batendo, num lugar que não tenha mosquito. Se não for Aedes aegypti, então melhor ainda, né? Então, um lugarzinho tranquilo,
no plano espiritual. É isso que a gente vai encontrar no mundo espiritual? Não tem rede, não? Não, eu acho até que tem, mas é isso que a gente vai encontrar. É isso que é importante para nós no mundo espiritual. A gente vai encontrar no mundo espiritual o que nós plasmarmos nessa existência aqui. O que nós estivermos nos preparando para fazer nessa existência. Né? Nós vamos nos afinizar no plano espiritual com os ambientes que nós estivemos construindo com o nosso comportamento. Se nós formos pessoas desviadas da lei, nós vamos encontrar regiões lá de criminosos, vamos para lá. Né? É possível que em determinadas regiões tenha até rede, mas eu acho que não é isso que nós desejamos. Nesse patamar que nós nos encontramos, que nós já sabemos que o trabalho, que é ser útil, viver em função do semelhante, é importante para o nosso crescimento espiritual, é isso que Deus quer de nós, que nós nos amemos todos um dia como irmãos. Eu não vou querer ficar deitado numa rede no mundo espiritual, que eu vou perder tempo, vou atrasar o meu progresso. Então, nós não devemos ficar plasmando isso, porque isso não vai nos adiantar em nada. O próprio André Luiz nos dá panorama de como é o mundo espiritual, de como é o trabalho em nosso lar. Nosso lar é o nosso sonho de consumo, não é verdade? Todo mundo aqui gostaria de, ao desencarnar, ir para nosso lar. Já leram o nosso lar aqui? Todo mundo já leu? Quem não leu? Rapaz, só um. Cara, tem uma turma aberta, começa amanhã. Né? Tem uma turma aberta estudando o nosso lar. Amanhã, sexta-feira, às 19h30, com o Raimundo. Né? Então, quem não leu, leia. Eu não acredito que só um não tenha lido, não, mas tudo bem. Vou considerar que todo mundo esteja falando a verdade. Né? Então, todo mundo sabe que lá em nosso lar, que é uma colônia no mundo espiritual, onde está André Luiz, de onde André Luiz nos dá as suas lições, é uma colônia super legal. Lá não tem essas confusões políticas que a gente vê aqui, lá não tem essas intranquilidades que a gente vê aqui do ponto de vista social, essas aberrações, esses crimes terríveis que a gente vê aqui. A vida lá é muito mais tranquila, é isso que a gente tem notícia por nosso lar. Então, passa a ser o sonho de consumo de todo espírita. Né? Todo espírita do Rio de Janeiro, diga-se bem. Porque nosso lar é uma colônia que se situa aqui nas cercanias do Rio de Janeiro. Os paulistas já têm uma outra colônia. Sobre essa não tem nenhum livro, temos notícias, que é a Alvorada Nova. É uma colônia que fica sobre a região de Santos. O paulista adora ir para a praia, né? Então, até a colônia espiritual dele fica próxima da praia, lá em Alvorada Nova. Então, é isso. E nós aqui, como gostamos de serra, né, o nosso lar fica numa região de serra. Há relatos de que aquele lago que existe lá, é um lago lá em nosso lar, né? Ele tem conexões espirituais com aquele lago que tem em São Lourenço, que é um lugar maravilhoso também. Então é isso, meus irmãos, nosso sonho é nosso lar. E como é que fica o trabalho lá em nosso lar? O que é que nós vamos encontrar em nosso lar? Aí disse, vou levar isso aqui para o povo ver. Bom, em primeiro lugar, o trabalho lá em nosso lar, ele é remunerado. Como o nosso trabalho aqui é remunerado. Só que não é remunerado em dinheiro. É remunerado em bônus hora. É pelas horas trabalhadas que nós vamos receber. E, com relação ao bônus hora, é importante, né, a observação que faz o André Luiz aqui. Ele diz assim, capítulo 22. O espírito que ainda não trabalha poderá ser abrigado aqui. No entanto, os que cooperem podem ter casa própria. Eu achei isso ótimo, rapaz. Os que cooperem podem ter casa própria. Né? A gente sai daqui pensando que o problema de casa própria está resolvido no mundo espiritual, olha, tem que trabalhar em nosso lar para ter casa própria também. Se não trabalhar, de fome não vai morrer. É isso, em resumo, é isso que ele está dizendo. Nós lá vamos ter alimentação, vamos ter vestuário, vamos ter atendido a todas as nossas necessidades básicas, e só. Se não trabalhar, é isso só. Agora, se a gente trabalhar, quer dizer, se a gente buscar uma forma de ser útil, se nós nos engajarmos nos trabalhos que existem em nosso lar, nós vamos receber bônus horas e podemos até ter a nossa casa própria. É isso que ele está dizendo. Ele complementa essa ideia dizendo assim, o ocioso
vestirá, sem dúvida, mas o operário dedicado vestirá o que melhor lhe pareça. Compreendeu? É uma pergunta que ele faz para nós. Então, quem trabalhar poderá vestir, inclusive, melhor. Agora, isso aqui é que é legal. Cada um de nós que trabalhamos deve dar, no mínimo, 8 horas de serviço útil. 8 horas de trabalho, serviço útil, portanto, nas 24 horas de que o dia se constitui. Então, a jornada lá, né, é de 8 horas mesmo, né? 8 horas diárias, a mesma coisa daqui. Os programas de trabalho, porém, são numerosos e a governadoria permite 4 horas de esforço extraordinário. Então, dá para fazer 4 horas de hora extra, né? Hora extra por dia. Aqui são só 2, olha, já começou a complicar. Ela está trabalhando mais lá do que aqui, hein? Lá já são 4 horas. Aos que desejem colaborar em trabalho comum, de boa vontade. Desse modo, há muita gente que consegue 72 bônus horas por semana. 72 horas de trabalho. O máximo aqui, eu acho que são 44, né? Nós podemos trabalhar 72. Então, pessoal, isso sem falar nos trabalhos sacrificiais, que ele diz que os trabalhos sacrificiais podem ser calculados em dobro ou em triplo, dependendo da natureza do trabalho sacrificial. Então, para nós vermos que no mundo espiritual, nós vamos continuar trabalhando. Esqueça a rede. Não tem rede, né? Não tem rede. Só se botar uma rede dentro da casa própria, depois que você muito trabalhar, na sala você pendura uma rede lá e dorme na rede. Né? Hein? Então, nós vamos continuar trabalhando, né? Bem, há uma coisa alentadora. Lá não tem BRT, pelo menos não temos notícia disso, né? Não tem BRT, ônibus, trem da Central cheio, né? Ônibus lotado, né? Uma série de problemas com os quais nós convivemos, né? Lá tem um aeróbus, né? Que hoje em dia deve estar moderníssimo, considerando a época em que foi escrito o livro. O aeróbus hoje deve estar maravilhoso, deve estar super moderno, e que rapidamente liga todas as regiões da cidade. Bom, então é isso, meus irmãos. Temos que ter esta noção do trabalho em nossas vidas. É importante trabalhar. E os próprios espíritos superiores, a gente vê o exemplo de todos eles e a gente vê que todos trabalham. Se nós olharmos o mentor desta casa, Eurípides Barçanufo, por exemplo, Eurípides trabalhou a sua vida toda. Ele acordava 4 horas da manhã para começar a aviar receitas na farmácia. Ele estava sempre disposto a atender as pessoas. Ele era professor, um homem dedicado à sua atividade, às suas responsabilidades. Eurípides trabalhou durante toda a sua vida. Eurípides Barçanufo. Trabalho é o exemplo que ele nos deixou. Chico Xavier, recentemente desencarnado. A vida do Chico é uma vida de trabalho. A vida toda ele trabalhou. E a produção mediúnica dele é um legado para todos nós. Ele nos deu exemplo de trabalho. São espíritos que conviveram mais proximamente conosco. Alguns de nós chegamos a conhecer o Chico. Hoje a gente tem Divaldo Pereira Franco, um homem dedicado ao trabalho. E quantas pessoas anônimas na seara espírita, e não apenas na seara espírita, em outras searas religiosas, e às vezes em seara religiosa alguma, pessoas dedicadas ao trabalho, voltadas para essa atividade útil que conceitua o trabalho para nós espíritas. Então é isso. Os próprios espíritos que vêm nos trazer as mensagens, Emmanuel, André Luiz, e vários espíritos que nos vêm trazer mensagens, demonstram a necessidade de trabalharmos, eles nos exemplificam o trabalho. Então temos que trabalhar, não tem jeito. Há uma questão muito interessante, que acho que vale a pena a gente tocar, é com relação ao homem que possua bens suficientes para lhe assegurar a existência. É a questão 679. A pessoa que já tenha recurso suficiente, de repente é de uma família rica, não precisa trabalhar. Se isenta, portanto, se acha isenta do trabalho material. Aí dizem os espíritos, mas não se acha isento da obrigação de tornar-se útil.
conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho, né? O trabalho material é uma forma também de nós aperfeiçoarmos a nossa inteligência. É isso que nos diz os nossos queridos amigos espirituais. Né? Todos nós, mesmo não tendo necessidade de trabalhar, suponhamos, ganhamos um prêmio milionário aí de uma loteria, e aí não precisamos mais trabalhar, mas não estamos eximidos do dever de sermos úteis, do dever de ajudar as outras pessoas a crescer espiritualmente. É isso que nos diz, portanto, dizem os Espíritos. Com relação ao repouso nessa encarnação, os Espíritos também dizem que o repouso também é uma lei da natureza. Serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim que se eleve acima da matéria. O repouso, gente, é do corpo físico. O corpo físico precisa descansar, mas nós, espíritos, continuamos trabalhando. Nós estamos lá, como ele fala aqui, né? Dar um pouco mais de liberdade à inteligência. A inteligência somos nós, espíritos. Estamos lá adormecidos, mas estamos em contato com o mundo espiritual, de acordo com as sintonias que cultivemos, e nós, então, podemos continuar trabalhando, podemos continuar sendo úteis, né? A gente até, com determinados amigos que constituem o grupo mediúnico que a gente frequenta, a gente até marca encontro. Olha, hoje, 2 horas da manhã, vamos nos encontrar no mundo espiritual lá para trabalhar. Está todo mundo adormecido, e às vezes a gente até marca, a gente até consegue realmente se identificar no mundo espiritual, trabalhando uns com os outros, né? Então é isso. Limite do trabalho. O limite do trabalho é o das forças. Estamos falando aqui, tem que ser bem entendido, né? Não significa exaustão, né? Significa que nós devemos estar sempre com a mente ocupada. Não devemos deixar a mente vazia. Como diz um ditado antigo, que aliás minha mulher gosta muito, mente vazia, forja do demônio, né? Então não é isso que a gente tem que estar sempre com a mente ocupada. A gente tem que estar com a mente sempre ocupada em coisas úteis. Essa é a ideia. E é isso, meus irmãos, eu acho que são os aspectos principais. Nós já estamos em cima da hora. Eu acho que o meu objetivo aqui nessa noite é chamar a atenção para o trabalho. A própria mensagem inicial já tinha alertado a todos nós, né? Então, como diz aqui o Emmanuel, né? Elege o trabalho por tua diretriz incessante, né? É o aconselhamento dele para nós. Quer dizer, devemos escolher o trabalho como a nossa diretriz. É isso que a gente tem que fazer nessa encarnação. E o que é o trabalho? A gente viu, o trabalho é ser útil, é procurar fazer o bem, é estar integrado, portanto, nesta grande tarefa de todos nós, que é nos tornarmos melhores nesta encarnação. Aprendemos a conviver melhor uns com os outros, né? Esse é o objetivo. Pela prestação do serviço ao próximo, em base de renúncia e boa vontade, adquirirás a riqueza da simpatia, é o que diz o Emmanuel. E pela simpatia, e pelas sendas da simpatia, atingirás a grande fraternidade, que um dia te coroará de luz a fronte, então redimida de irmão e de herói. Então, aprendendo a viver em sociedade, aprendendo a cultivar esse respeito pelo nosso semelhante, nós vamos nos tornar mais simpáticos, e essa simpatia vai fazer com que nós possamos, portanto, nos tornar mais fraternos. E essa fraternidade é que vai ser a recompensa do bom aproveitamento dessa encarnação. É isso, meus irmãos. A mensagem da noite de hoje é essa. Vamos trabalhar, né? E vamos aproveitar, então, que amanhã nós estamos iniciando os cursos na casa para darmos início ao nosso aprimoramento intelectual, porque a gente aprimorando a nossa mente, nós estamos contribuindo para que também nos elevemos moralmente. Porque somente pelo estudo, pela compreensão do nosso papel nessa encarnação, nós vamos ter condições
de realmente avançar nesta encarnação, cumprindo o nosso objetivo. É isso. Desejo a todos muita paz, né, muita perseverança, e tenho certeza que todos estamos sendo auxiliados pelo mentor desta casa, professor Eurípides, pelos nossos espíritos guardiães e, sobretudo, por Deus, nosso Pai.